Bom, olá a todos, um bom dia para quem é do período da manhã, boa tarde para quem está assistindo no período da tarde. Aqui quem fala é o professor Everton, de História, e nós vamos dar início a mais uma aula, né? A aula da semana nós falaremos sobre os maias. Sim, como foram as outras, essa será uma aula bem rápida, bem simples, bem tranquila e é um resumo para ajudar vocês nas atividades dessa semana. A imagem da tela de hoje é a cidade de Tikal, que antes e depois, né, logo após seu abandono no século X, Tikal foi uma das maiores cidades maias, com mais de 100 mil habitantes em torno do século 7 e 8. E hoje esse sítio arqueológico ele fica em Petén, na Guatemala. Então vamos lá, quem que foram esses maias? Assim como os astecas da aula passada, o povo maia é um povo pré-colombiano, que fica na região da Mesoamérica. Eles tiveram seu auge durante o período de 250 a 900 depois de Cristo, conhecido como o período clássico. Os maias eles são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Além disso, eles desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática, né, astrologia. Após 900 depois de Cristo, os maias eles entraram em decadência e suas cidades elas esvaziaram. Sim? Vamos lá então. Aonde esse povo então ele se desenvolveu? Como eu disse, na Mesoamérica, localizada na América Central, em regiões que hoje correspondem ao México, Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras. E em virtude da localização, os maias também são conhecidos como povos mesoamericanos, assim como os astecas. Como que era a política desse povo? Os maias eles organizavam-se sob a forma de cidades-estados, o que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma. Sim? Dessa forma, não havia centralização política, o que fez com que a civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. Apesar disso, havia uma zona específica sob a influência da cultura maia. As cidades-estados maias elas realizavam comércios e mantinham relações bélicas entre si. Assim, era comum guerras entre elas, buscando impor domínio uma sobre a outra, de tempos em tempos, né? Uma nova cidade maia passava a exercer domínio sobre a outra. Então eles brigavam e uma começava a dominar a outra. Sim? Como comecei a falar, uma das cidades mais conhecidas, né? Uma das cidades-estados mais conhecidas é Tikal mesmo, né? Como era a sociedade e a cultura desse povo? A sociedade maia ela era hierarquizada. Assim existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis e importâncias específicos na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsáveis pela agricultura, produção de alimentos. Havia ainda uma nobreza, que era responsável por cargos relacionados à administração das cidades e estado, e pelo sacerdote religioso. Por fim, havia o rei, chamado de Ajal, que era autoridades máximas de cada cidade. Os maias acreditavam que o mundo ele funcionava de maneira cíclica. Dessa forma, o fim de uma fase apresentava o início de uma outra fase distinta. Possuíam um sistema de calendário duplo, no qual havia um calendário solar e um calendário sagrado. O primeiro era conhecido como Aab e possuía 18 meses de 20 dias cada, mais 5 dias considerados dias de azar, totalizando 365 dias. O calendário religioso era conhecido como Tzolk'in. Nele havia 20 semanas de 13 dias cada. A função dos dois calendários criava um período cíclico que se estendia durante 52 anos. Esse sistema de calendário maia é bem semelhante ao sistema de calendário dos astecas, por isso que se parece quando a gente está falando dos que a gente já falou sobre, né?
Em virtude desse complexo sistema de calendário, os maias também possuíam amplos conhecimentos em astronomia. A arquitetura e a matemática dos maias também são bastante famosas. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam hoje como sítios arqueológicos visitados por milhões de pessoas anualmente, que é esse que a gente está vendo na foto, na nossa aula de hoje. Vamos passar para a religião, para a gente já terminar, porque já está se estendendo um pouco. Os maias, eles acreditavam em diversos deuses, portanto, sua religião era politeísta. Quando se acredita em um deus só, monoteísta. Esses povos, eles acreditavam que seus deuses habitavam um local chamado Tomoanchan, que era o paraíso que fazia parte da cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Acreditavam ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico. Entre todos esses deuses, né, a gente pode citar os mais conhecidos como Itzmaná, que é o deus criador do universo, Kinichawa, que é o deus sol, Chak, que é o deus relacionado com a água, o Bolon Tsakab, que é o deus relacionado ao cetro, o Aput, que é o deus da morte, e o Ichel, que é a senhora do arco-íris. Sim? E se uma sociedade que era tão bem composta, né, por cidades e estados, como que houve essa decadência? Após um período de auge da civilização maia, iniciou-se sua fase de decadência, conhecido como período pós-clássico, né? Mas por que aconteceu isso? A população, ela começou a crescer, começou a aumentar. Como eu disse, as cidades maias, elas brigavam entre si. Então isso começou a gerar uma falta de alimento. Como tinha muita gente morando, acabou a terra. As terras já não davam para ser cultivadas porque tinha muita gente. Então, em relação a isso, né, em virtude disso, se esgotando as terras, esgotam os locais de produção de alimento. E a superpopulação, né? Desastres naturais também, eles ajudaram na decadência desse império. Doenças e ataques estrangeiros também. Então, tudo isso levou à decadência desse império. Na nossa aula de hoje, da atividade da semana, tem explicando um pouco melhor, mais aprofundado, como tudo isso aconteceu. A atividade, assim como das outras semanas, é para vocês lerem o texto, ver a videoaula e colocar o entendimento de vocês ali, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato pelos grupos do WhatsApp comigo e eu estarei tirando as dúvidas de todos. Sim? Até mais, até a próxima aula. Continue se cuidando, fiquem em casa se possível e até a próxima aula.